noite aos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Como o pastor Elias mencionou, estou ali com o pastor Flávio, na IBA9, o ajudando nesse momento, nesse período, mas eu não sou de Foz do Iguaçu, talvez pelo sotaque você já percebeu que eu não sou daqui, eu sou mineiro. Na verdade eu não sou mineiro, eu falo que eu sou mineiro, porém eu sou capixaba de nascimento até os 13 anos de idade. Eu morei em Vitória, capital do Espírito Santo, e com 13 anos nós nos mudamos com a família, fomos para Mantena, que é Minas Gerais, que é divisa com o Espírito Santo, interior de Minas. E em 2013 eu fui para Belo Horizonte para fazer seminário. Então eu me formei na Faculdade Batista em Minas Gerais, um seminário em Belo Horizonte. E aí talvez você está se perguntando, mas o que ele veio fazer em Foz do Iguaçu, Dois grandes motivos, Em 2017 eu estive em Foz do Iguaçu, no projeto Barnabé. Foi por meio desse projeto que eu conheci o pastor Flávio, nós nos tornamos amigos, e mantivemos esse contato todos esses anos. E teve a oportunidade de eu estar vindo para cá, para estar ajudando. E um outro grande motivo também, que a minha futura esposa, que está sentada ali atrás, a Ellen, Esse é um grande motivo também, um motivo muito importante, E ela se encontra e pedi para ela ficar de pé, fazer ela passar essa vergonha, Não podia perder essa oportunidade, Essa é a Ellen, a ovelha também, do pastor Flávio, Foi batizada por ele também. Então, por isso que eu estou em Foz do Iguaçu. Confesso que estou ainda me adaptando, porque a cultura ela é bem diferente, da cultura mineira. E, de fato, eu sei que já veio à sua mente café e pão de queijo, quando eu falei que era mineiro. E nós levamos isso muito a sério mesmo. Não é brincadeira, às vezes nós brincamos muito, mas café para nós e pão de queijo é uma coisa muito importante. A Ellen, a minha namorada, ela brinca às vezes, Às vezes vê um pão de queijo assim mais ou menos na padaria e fala, moça, você não vai comer pão de queijo, não? Eu só olho para ela e falo, isso não é pão de queijo. Para nós, mineiros, isso não é pão de queijo, Isso é pode ser qualquer coisa, menos um pão de queijo. Costumo brincar e dizer que o mineiro, se ele entrar numa padaria, mesmo que ele não vá comer pão de queijo, mas se ele entrar e ele olhar o balcão para a vitrine e ele não vê ali pão de queijo, ele vai em outra padaria. Ele não é. Aconteceu um fato comigo engraçado. Aqui em Foz, eu fui tomar um café numa padaria e pedi o café, era de tarde, umas 4 horas da tarde. E a pessoa esquentou o café no micro-ondas na padaria. Aquilo para o mineiro é uma ofensa. E eu olhei aquilo, eu tomei para ser educado, Mas aquilo dentro de mim me gerou uma revolta. E eu quase disse para ele, olha, se você abrir uma padaria em Minas Gerais, principalmente na região de Belo Horizonte, você vai à falência em um mês. Porque ninguém vai voltar, porque café pra gente é uma coisa realmente muito séria. É uma coisa que nós levamos a sério. O pão de queijo também. E o queijo também, de fato, nós gostamos bastante. Mas estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Agradeço, pastor Elias, pela oportunidade de estar aqui com vocês e louvo a Deus por essa oportunidade de conhecê-los também. Agora eu já estou morando em Foz do Iguaçu, tem 1 mês e meio que eu estou aqui e os irmãos precisando também, nós estamos à disposição de vocês, caso estejam precisando. Tendo dito tudo isso, aos irmãos, convido a todos que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 54 até o verso de número 62. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que possamos meditar em alguns textos também e que você possa acompanhar também comigo a leitura e a reflexão dessa noite. O título dessa mensagem é A Graça em um Olhar. Você possa gravar isso. O título da mensagem, então, é A Graça em um Olhar. Que você possa guardar isso no seu coração para que você possa entender o porquê desse título e porquê que nós vamos ler esse texto nessa noite. Pastor Elias, se você me permite, eu tenho um costume, eu gosto de pedir aos irmãos que se coloquem de pé quando nós vamos ler a Bíblia, porque não é um texto qualquer, não é um livro de um autor qualquer, mas é a palavra do Senhor a qual nós vamos ler, e por isso a importância de nós estarmos lendo ela desta forma. Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 54 até o verso de número 62, nos diz assim: Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe.
Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele e por fim disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos estar orando mais uma vez. Meu Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por tudo, Pai, que nós já presenciamos aqui, por tudo aquilo que nós já vivemos aqui nesta noite. Te louvamos, Pai, e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua bondade sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de lermos a tua palavra nessa noite. E pedimos a ti, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, tirar de nós, Pai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo, Pai, que às vezes nos impede de ouvir a tua palavra, de guardar em nosso coração, de colocar em prática. Que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer isso. Que somente, Pai, a nossa fé em ti cada dia mais, para que possamos, Pai, agradar ao Senhor. Que o Senhor fale para os nossos corações, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que possamos, Pai, nesta noite, guardar a tua palavra em nossos corações. Não ser apenas ouvintes, mas sermos também praticantes. E assim, Pai, nós oramos agradecidos porque oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem se sentar. Interessante porque eu gosto muito desse texto, dessa passagem, porque essa passagem ela comunica algumas verdades aos nossos corações. E o interessante é olhar para essa mensagem, para esse texto e pensar que de todos os evangelhos, Lucas é o único que vai relatar esse momento desta forma, que fala tanto ao meu coração, que é esse momento que Pedro nega, porém esse momento que os seus olhares se cruzam. Os olhares de Pedro, de um pecador, que se cruza com o olhar do seu Salvador. O interessante é pensarmos que todas as vezes que nós falamos de Pedro, logo nós pensamos naquilo que Pedro fez de errado. Muitas vezes quando vem um nome à nossa mente, quando nós falamos sobre Pedro, logo vem à nossa mente a negação. Logo vem aquilo que Pedro fez nesse momento final, que foi negar a Jesus. Mas nós nos esquecemos que esse mesmo que negou a Cristo, que foi advertido, que foi chamado a atenção por Jesus, mas foi um dos discípulos também que fez as declarações mais lindas acerca de Jesus. Uma das declarações mais lindas acerca de Jesus, quem fez foi Pedro. Às vezes nós pensamos e sempre lembramos que Pedro era aquele que sempre foi muito afoito, aquele que não pensava para falar, ele falava, ele fazia antes de pensar, mas nós não podemos esquecer também que Pedro foi aquele a qual Jesus deu a tarefa de apacentar as ovelhas, deu a tarefa de continuar com a igreja cristã. Nós não podemos esquecer que esse mesmo Pedro que negou a Jesus, mas ele arrependeu. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus, mas ele se lembrou das palavras de Jesus. O interessante é porque quando nós olhamos para esse texto, eu queria que nós olhássemos e pensássemos diferente. Não pensássemos primeiramente no erro de Pedro, mas olharmos para a graça do Senhor. Enquanto o pastor Elias falava aqui, eu ficava pensando e meditando como que a graça do Senhor ela é importante para a nossa vida, como que a graça do Senhor ela é maravilhosa, e como o sacrifício de Cristo ele é suficiente para perdoar, para salvar e para restaurar vidas. Aquilo que Cristo fez foi suficiente para nos dar a vida eterna. Aquilo que Cristo fez, o sangue derramado da nova aliança, ele é suficiente para cobrir multidões de pecados. Ele é suficiente para nos aproximar de Deus. O pastor falava sobre o véu, que o véu se rasga de cima a baixo. Aquilo que nos separava, nos separava de Deus, já não separa mais. Porque agora temos livre acesso ao Senhor.
e justamente por meio daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Quando nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27, ali nós vemos Jesus falando com Pedro, advertindo Pedro sobre o que ele iria fazer, sobre que ele iria negar a Jesus. Jesus adverte, diz para ele, antes que o galo cante, Pedro, você me negará. Mas o interessante é porque Jesus não deixou de tratá-lo como tratava. Jesus é tão maravilhoso, porque quando nós observamos a forma como ele lidava com seus discípulos, ele conhecia o coração de todos os discípulos, ele sabia quem estava andando com ele. Ninguém pegava Jesus de surpresa, ninguém pegava ele de surpresa pensando que ele não sabia e não conhecia a intenção dos corações daqueles que chegavam para conversar com ele. Jesus sabia desde o início quem era o traidor. Jesus sabia de fato o que Pedro ia fazer. Jesus ele conhecia a todos e sabia tudo e todas as suas ações. Tudo que eles iam falar, Jesus conhecia. Mas o interessante é porque Jesus trata eles da mesma forma. Você não vai ver nos relatos Jesus tratando Judas diferente dos outros, mesmo sabendo que ele era o traidor. E isso é graça. Isso é algo que nós não merecemos, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que nós merecemos é condenação eterna, é castigo. Porém, aquilo que nós não merecemos, que é a graça do Senhor, Ele nos dá por meio de Cristo Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória é eterna a Ele, amém. Romanos 11:36, isso deixa muito claro aos nossos corações, que tudo pertence a Ele e tudo é por causa dEle. Eu queria nesse momento que você acompanhasse comigo novamente, a partir do verso 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. O interessante é porque quando nós pensamos em Pedro, como eu mencionei no início dessa reflexão, logo nós pensamos naquilo que Pedro fez de errado. Mas vocês talvez nunca pararam para pensar e observar que de todos os discípulos que estavam com Jesus, quando Jesus é preso, capturado no Getsêmani, Mateus vai relatar isso, muito bem no capítulo 26. Mas quando nós olhamos para os discípulos e para os textos, nós observamos que Pedro, de todos os discípulos, foi o único que acompanhou Jesus o tempo todo. Ele ficou de longe, mas ele acompanhou e ele viu tudo o que estava acontecendo com Jesus. De todos os discípulos, ele foi aquele que acompanhou, aquele que observou. Foi o que negou, mas foi o que estava ali o tempo todo observando. Ele acompanhou Jesus sendo preso, ele tentou defender Jesus, ele tentou proteger, ele tentou impedir que Jesus fosse levado. E quando eles levam Jesus, ele vai acompanhando de longe. Pedro o seguiu de longe. Pedro acompanhou Jesus de longe. Pedro nega, mas primeiro ele estava acompanhando. Ele viu tudo o que estava acontecendo com Jesus. Mesmo de longe, ele estava vendo o que Jesus estava sofrendo. Ele estava vendo tudo aquilo que Jesus estava passando. Verso 55. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele e por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. E aqui eu queria que nós pensássemos em três coisas que esse texto, três lições que esse texto nos passa. A primeira lição que eu queria que nós pensássemos nessa noite a partir desse texto é justamente o fato de que negar a Jesus não é somente negar a Jesus como Pedro fez, mas nós negamos Jesus também quando nós fazemos algo que não agrada a Jesus, quando nós fazemos algo que a Bíblia condena, quando eu estou lá no meu trabalho, na faculdade, na escola, e a minha ação, a forma como eu vivo, ela contradiz aquilo que a Bíblia diz. Quando eu negligencio a palavra do Senhor, quando eu me calo, quando eu fico omisso, quando eu posso ter a oportunidade de falar do Evangelho, eu me calo. Eu dessa forma também estou negando a Cristo, porque se eu sei o que Ele fez por mim, se eu o conheço, se eu o amo, eu vou querer levar Ele, mostrar Ele para as outras pessoas. Tiago vai falar sobre isso, capítulo 4, verso 17. Se nós sabemos o bem que podemos fazer e não fazemos, nisso nós cometemos pecado. O negar a Cristo não é negar somente com a boca, mas é negar com atitude, com ações e também com negligência. Quando nós deixamos de anunciar, deixamos de viver, deixamos de falar de Cristo, nós de fato, às vezes cometemos o pecado de negá-lo. Às vezes você tem um vizinho, alguém
que nem sabe que você é crente, que nem sabe que você professa uma fé em Cristo, porque talvez nunca falou, nunca mencionou, nunca deixou isso claro com as suas atitudes. De fato, nós negamos a Jesus com as nossas ações. Pedro nega Jesus quando eles apertam a Pedro, quando eles encurralam Pedro, quando diz para ele, fala assim, olha, você era um dos seguidores de Jesus. E ele diz, não sou. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem o conheço. Talvez nós estamos dizendo com as nossas atitudes no trabalho, na escola, com os nossos amigos, eu não o conheço. Eu costumo usar uma ilustração, que às vezes é um pouco pesada, mas traz a reflexão. Se alguém chegasse aqui nessa noite, fechasse as portas dessa igreja, e chegasse aqui à frente armado e dissesse assim, olha, se vocês negarem, aquele que negar a Cristo pode ir embora. Mas aquele que não negar a Cristo vai ficar aqui dentro e morrerá aqui nesta noite. Será que quantos de nós sairíamos e quantos de nós permaneceríamos? Não se engane, há muitos que sairiam. Há muitos que iriam olhar na hora para a porta e não iam pensar duas vezes. Mas quantos de nós ficaríamos sentados da forma como estão e pagariam o preço de adorar a Cristo? E dizer, eu não nego a Cristo, eu morro, mas eu não nego o meu Senhor. Pedro estava ali, apertaram Pedro e Pedro então nega Jesus dizendo, eu não o conheço. Verso 58, acompanhe comigo em sua Bíblia. Pouco depois um homem olhou para ele e disse, você também é um deles? Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. O interessante é porque ele nega 3 vezes a Cristo. E às vezes nós podemos negar também muito mais do que 3 vezes ao longo da nossa vida. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é justamente o fato de que Deus ele conhece as nossas fraquezas. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar, sabe por quê? Porque quando Cristo entregou a sua vida, quando ele morre na cruz e o seu sangue é derramado naquela cruz, ele não morreu pelos meus pecados somente passados, somente aqueles pecados que eu cometi antes de o conhecê-lo, mas ele morreu pelos meus pecados passado, presente e futuro, porque ele sabia, na cruz, ele já viu os meus pecados, e ele sabia o que eu iria fazer, do que eu vou fazer de errado daqui a uns anos. Ele já sabia, ele já conhecia. Por isso que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar, porque não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo. É mérito daquilo que Ele fez. Nós não alcançamos isso pelas nossas ações, mas nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque o sangue dele é suficiente para nos salvar. E tudo o que Ele fez foi por amor. Jesus, Ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia que iria negá-lo. Ele sabia o que Pedro ia fazer, mas Ele amou Pedro até o fim. Ele continuou amando ele, mesmo sabendo o que ele ia fazer de errado, mas ele continuou amando. Nós às vezes buscamos nas pessoas aquilo que é de ruim nas pessoas. Às vezes o que mais nos marca é aquilo que a pessoa faz de errado, mas às vezes nós não paramos para olhar aquilo que a pessoa faz de bom. E Jesus, ele sabia, conhecia o coração de Pedro, mas o que ele faz? Ele age de misericórdia. O Senhor conhece o meu coração e o seu coração. Podemos esconder de todos, mas do Senhor nós não escondemos nada. Aonde quer que nós venhamos estar, o Senhor ele sabe qual é a intenção do nosso coração, ele conhece o seu coração e ele sabe aquilo que está em seu coração. E a terceira lição que nós aprendemos nessa noite, que a graça ela é suficiente para restaurar vidas. Bastou um olhar apenas para Pedro se arrepender. Algumas versões, a minha versão ela é diferente, a NVT, mas algumas versões elas vão dizer que os olhares de Cristo se cruzaram. Verso 61, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Algumas versões que eu acho mais bonita, vai dizer que os seus olhares se cruzaram, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Sabe o que o olhar de Jesus estava comunicando para Pedro?
Pedro, eu estou aqui suportando tudo isso. Eu estou aqui sendo condenado. Eu estou aqui carregando uma cruz. Mas é por você também. Eu sabia que você iria fazer isso. Mas eu estou aqui. Porque se Cristo não fizesse isso, nem Pedro seria salvo. Ninguém seria. E Pedro precisava também da graça do Senhor. E quando os olhares se cruzam de Pedro e de Jesus, ele se lembra. E isso foi suficiente para que Pedro se arrependesse e se lembrasse do que Jesus havia falado com ele. E ele se volta e ele sai dali chorando. Verso 62, e Pedro saiu dali chorando amargamente, porque ele se lembrou daquilo que Jesus havia falado com ele. O interessante é porque a graça de um olhar foi suficiente para restaurar a vida de Pedro. Foi suficiente para que Pedro se arrependesse. E nós precisamos voltar o nosso olhar e entender que o nosso Salvador, ele vive. Que o nosso Senhor e Salvador, ele vive.